Olá, aqui estamos. Mais uma aula. Hoje, então, eu quero falar sobre meditação. Meditação tem tudo a ver com tempo, tem tudo a ver com liberdade, com tempo livre. Eu não me considero um especialista em meditação. Eu não acho que exista necessidade de alguém ser um especialista para te ensinar alguma coisa a respeito, porque simplesmente eu vou falar da minha experiência e a partir dela você vai criar a sua experiência, né? Eu sim recomendo fortemente, assim como caminhada, são dois assuntos que eu recomendo muito fortemente que a gente faça, né? Caminhar e meditar. São descobertas relativamente recentes na minha vida, de uns anos para cá eu comecei a fazer isso todo dia e sobre caminhada eu falo numa outra aula, mas eu quero aqui contar para você então um pouco sobre as experiências de meditação que eu recomendo que você comece hoje mesmo, se quiser, inclusive logo depois de terminar essa aula. É tão simples e tão prazeroso e tão importante para o nosso cotidiano que é impossível não falar sobre isso e não ser um defensor dessa ideia. A primeira coisa que eu preciso te dizer, para você não ficar com uma expectativa frustrada, né, uma ideia maravilhosa, ou seja, meditação não é uma coisa que vai mudar a sua vida, e você fala, não, medito agora e vou me transformar, ou meditação significa ficar em silêncio e com a mente vazia. Eu acho que são justamente todas essas imagens que a gente tem de meditação que fazem com que provavelmente você se sinta, enfim, não consigo, não sei, não é pra mim, não tenho paciência, não acontece nada, eu não consigo ficar sem meditar, não consigo ficar em silêncio. Enfim, tudo isso, todo esse processo é parte do exercício de meditar. Inclusive esses pensamentos que surgem enquanto você está meditando. Eu, para criar, ou seja, eu comecei a meditar há muito tempo atrás, mas efetivamente de meditar todo dia, isso faz uns 3 anos, não mais do que isso. Lá atrás, a primeira vez que eu meditei, eu devia ter uns 18, né? Era outra história. Eu acho que, inclusive, em uma geração, isso mudou muito. Eu estou agora com 50. Ainda naquela época existia ainda a ideia de meditar, de você ficar numa posição sentada, que parecia que você sofria com ela, né? Porque, enfim, ela já começava errado, né? Já começava com sofrimento. Hoje eu acho muito bacana porque não é essa a ideia. Então o objetivo é justamente você achar uma posição confortável para meditar. Lá atrás também existia essa ideia de que meditar significa uma certa pureza, uma nobreza, né? Um exercício que com o tempo você vai aprender o que fazer. Não precisa também, ou seja, você já medita a partir do momento que você decide meditar. E isso também deixou de ser então essa coisa tão nobre, tão importante, para ser uma coisa simples. E no meu caso especificamente, o que fez toin na minha cabeça, o que mudou concretamente a ideia de meditação, foi que eu escolhi, em algum momento, criar o hábito da meditação, que é uma coisa que você sabe, e muito do que eu falo nesse curso tem a ver com isso, de criar hábitos, né? Criar um hábito não é uma coisa simples, né? Na verdade, ela é simples, mas não é fácil, né? Então, o exercício de meditação eu acabei me colocando, me impus a ideia de ir num templo, não é nem um templo, é um lugar de encontro de meditadores budistas aqui em Barcelona, onde eu moro. Eu ia todo dia lá durante 21 dias para que com isso eu criasse o hábito. De fato, consegui. De fato, isso funcionou bastante bem. Sem a necessidade de eu ter uma meditação budista ou nada do estilo, né? E o que eu acho importante nesses 21 dias que eu fui, né, eram pessoas diferentes que faziam alguma fala inicial, enfim, foi bem tranquilo, bem bacana. Um desses caras, que não era também um grande especialista, nem um monge, nada disso, era simplesmente uma pessoa que meditava também, falou uma coisa que ficou gravada até hoje para mim, e eu acho que é o que me estimula a trabalhar com a ideia de meditação, que é o processo de que não importa tanto os 10 minutos que você medite, os 5 minutos ou os 20 minutos que você medite, o que de fato importa, o que você tem que prestar atenção, é o que acontece no resto do teu dia, nas 23 horas e 50 minutos do resto do seu dia. A meditação é uma tentativa de você fazer o melhor que você pode naquela situação. Tentar efetivamente ficar em silêncio, tentar efetivamente fazer com que os pensamentos que passam pela sua cabeça, e é natural que eles possam sair, né, que possam sair disso, mas o efeito você vai sentir não no momento da meditação. O efeito você vai sentir no resto do dia. E isso para mim foi mágico, foi o que de fato me fez, a partir daí, entender que o pequeno esforço de 10 minutos, 20 minutos por dia, 5 minutos às vezes, ele é tão bom porque o efeito acontece no resto do dia. Na serenidade que eu tenho, na clareza de ideias, né? Você não consegue medir exatamente. Vai falar, então eu estou fazendo assim porque eu medito.
Mas você percebe claramente uma diferença, né? Simplesmente pelo esforço de você parar um pouquinho do seu tempo para se dedicar a ficar em silêncio, para se dedicar a meditar. Então, essa é uma mensagem importante, que por isso eu convido fortemente que você faça. Mas a segunda dica que eu considero muito importante nessa aula para você entender sobre meditação é que muitas vezes, enfim, eu diria que a grande maioria das vezes, a gente dá uma grande importância dentre todos os órgãos que temos no nosso corpo, a gente dá muita importância ao coração, né? A gente fala muito, porque meu coração está doído, ou preste atenção no seu coração, ou escute seu coração. Dá muita atenção na mente também, no cérebro, né? Como também esse lugar das ideias, das decisões, né? Do pensamento analítico e tal. E existem muitos outros órgãos que a gente deveria prestar atenção, mas são, né, esses dois são os protagonistas em geral e o resto são atores coadjuvantes, né? Eu queria fazer um convite a você de estabelecer um terceiro ator importante nessa história toda, que a gente não dá muita bola, que é o nosso pulmão. E por que o pulmão é importante? Por que isso tem a ver com meditação? Bom, basicamente porque também é uma dica muito boa para você meditar e ficar atento a como você está meditando, é prestar atenção na sua respiração. Simplesmente, se você não sabe por onde começar a meditação, né, faça esse exercício de prestar atenção de quando você inspira, né, e quando você respira, quando você puxa o ar de fora e quando você solta o ar. Parece tonto, mas o exercício de você prestar atenção nisso faz com que você consiga fazer uma coisa que nem o coração e nem o cérebro conseguem, que é efetivamente estar atento ao aqui e agora. O aqui e agora, sem nenhuma metafísica nisso, nenhuma explicação muito mais genérica, mas principalmente pelo fato de você ter que prestar atenção na única coisa que você faz de fato, de fora para dentro, de dentro para fora, que é a questão do ar que entra e o ar que sai. O coração também é uma forma interessante de você meditar quando você começa a escutar a palpitação do coração. Mas é mais difícil, é mais sutil, é uma operação interna, né? Também o coração é mágico, ele também está funcionando, na verdade, todos os nossos órgãos maravilhosamente estão funcionando e a gente não presta muita atenção. Mas o exercício do respirar, né? E por isso que eu digo a importância do pulmão nessa história toda, ele é maravilhoso porque tem essa clareza, né? Então, mesmo quando você está prestando atenção de inspirar e respirar, ainda assim, não pense que você vive o aqui e agora pleno fazendo isso, porque daqui a 2 minutos ou menos já vai pintar um pensamento sobre falta comprar cenoura, ou esqueci de levar não sei o que, falta ligar para... Isso, não se preocupe com isso, não tem essa angústia de falar, nossa, por isso eu não consigo, eu não me concentro. Gente, até hoje, e qualquer monge desses aí, qualquer pessoa que medita, acontece isso, naturalmente surgem pensamentos. A questão é gentilmente você deixar que eles passem por você, né? Tem muitas formas interessantes, o divertido também é você descobrindo isso, como é que essas coisas vão funcionar, mas tem várias formas que as pessoas te ensinam ou dão sugestões de como fazer, né? Uns falam, deixa o pensamento passar como uma nuvem, o outro é agradecer que o pensamento tenha aparecido, né? E com isso ele já vai embora. Outra coisa é simplesmente perceber que realmente o pensamento vem e vai e ok, não tem que se fazer nada em relação a isso. Outros dizem, concentra novamente no respirar. Então, são muitos métodos, tanto é por isso que daqui a pouco eu vou te falar uma sugestão de por onde trabalhar esses métodos, mas antes de falar sobre isso, só reforçar que o efeito da meditação em mim e na vida das pessoas que trabalham com meditação é algo que a gente não consegue medir, mas a gente consegue saber com clareza que gera um efeito para o resto do dia, a cada dia, muito maravilhoso, né? Porque é efetivamente essa serenidade, essa tranquilidade, esse respiro, esse tempinho que é só nosso e que a gente guarda e que vale muito a pena. Então, não se preocupe em uma posição certa, num jeito de sentar, num jeito de fazer. Se preocupe concretamente em achar um tempo para você. Outra coisa interessante quando a gente também descobre esses tempos, né, de meditação é que também não precisa ser necessariamente um lugar que quando você está sentado, escutando alguma coisa ou em silêncio. Às vezes tempos livres que tem por aí. Eu medito às vezes 2, 3 minutinhos no metrô escutando uma música. Posso com o olho fechado, com o olho aberto, não importa. Mas é tão bom esse exercício de você se centrar, né, que gera efeitos. Isso realmente vale a pena. Recomendo muito. Tem outras coisas na vida que eu não insistiria tanto, cada um faz o que quer.
mas duas delas, como eu disse, eu considero fundamentais, que é a meditação e caminhada. E outras que eu também vou falar, mas essas e hoje especialmente é importante falar esse processo, né? Então, o meu convite para você é nesse sentido de meditar, né? Enfim, como, vamos dizer assim, matéria obrigatória desse curso que você medite, que você comente para isso. E para te facilitar a vida, eu gostaria muito de sugerir uma plataforma, um aplicativo que eu utilizo, que você pode utilizar qualquer um deles, ou nenhum deles, inclusive, mas eu particularmente utilizo um, que é gratuito, ou seja, não estou fazendo propaganda aqui para vender nada, tem até uma parte paga lá, mas eu não uso, eu uso gratuito há muito tempo, que chama Insight Timer. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, no detalhamento, o link para esse Insight Timer, para você baixar esse aplicativo. E eu gosto muito dele porque eu, particularmente, gosto da variedade, das diferenças. Eu não sou daqueles que vou fazer, por exemplo, jamais conseguiria ficar 10 minutos em silêncio fazendo meditação desse jeito. Tem pessoas que fazem isso, acho ótimas. Inclusive, para esses, também tem no aplicativo um mecanismo que você tem um gongo no início, um gongo no final. Eu, particularmente, utilizo, geralmente, uma ação de meditação guiada, que são pessoas falando, ou uma música, né? Dentro do próprio aplicativo você consegue escutar tudo isso, ou um podcast curto, tem tempos diferentes, línguas diferentes, né? E eu gosto muito dessa variedade. Eu costumo procurar justamente quais são aquelas indicações que eles fazem no dia, escolho uma, aquelas que eu gosto mais eu guardo e escuto outras vezes, enfim. Isso para mim, para o meu exercício de meditação, é maravilhoso porque eu fico justamente descobrindo coisas novas, criando outros mecanismos de serenidade a partir desse sistema. Agora, tem gente que simplesmente não precisa de nada disso, de aplicativo, fica em silêncio. Eu acho ótimo, acho fantástico, eu não sou tão iluminado assim, mas eu acho que aí você que vai escolher. Recomendo que você que está começando, você começar, um lugar como esse sempre é bom. Inclusive tem lá uns mecanismos para você que está iniciando meditação, clique aqui e aí tem umas sugestões do que fazer. Então, esse é meu convite. Mais que um convite, eu diria que é uma matéria obrigatória desse curso que você faz daqui até o final, que você siga com isso para o resto da vida, porque é uma coisa tão pouco trabalhada nos nossos cotidianos que a gente tem que fazer propaganda mesmo, que ele aconteça de fato. É de graça, é pouco tempo, não dá trabalho nenhum e muda radicalmente a nossa vida em relação à serenidade que a gente tem, a percepção da nossa vida a partir disso. Tão simples, né? E que vale a pena. É isso, até a próxima aula, a gente se fala então.